Bom dia aos que já estão entrando. A gente vai esperar mais alguns minutos para todos conseguirem se conectar e já damos início. Então, se quiserem pegar um café, uma água, a gente vai ter uns 2, 3 minutos antes de iniciarmos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que estão entrando. A gente está esperando só todo mundo se conectar e já damos início. Mais uns 2, 3 minutos e a gente já começa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rayane. Bom dia, Bruno, Everton. Temos mais gente entrando. Mais alguns minutos, só o pessoal e a gente já começa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Walter. Sejam bem-vindos. Tem pessoal se conectando ainda, a gente está só esperando todo mundo conseguir. Já começamos. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom, pessoal, ainda tem pessoal entrando, mas para a gente não sair, então, da nossa programação, já vou iniciando, e conforme o pessoal for entrando, eles vão acompanhando, então, já a apresentação. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Então, hoje, a gente está fazendo um webinar em parceria com a GIB, que é a nossa associada. Eles entraram, então, esse ano, a gente está muito feliz com a associação deles, e já estamos felizes que vamos fazer esse evento em conjunto. E hoje, então, a gente vai falar sobre os principais desafios do planejamento de manutenção. Então, a gente está com o Júnior, que é consultor SAP Supply Chain Logística na GIB Brasil, e também, como convidado, a gente está com a Thalita Costa, que é gerente de suprimentos, inteligência e BPs compras na VLI Logística. Tá? Então, eles vão fazer a apresentação sobre esse tema para vocês. Antes de eu passar a palavra para eles, vou passar só algumas instruções em relação ao Zoom. Tá? Então, durante todo o evento, o ícone de Q&A, que fica na parte de baixo da tela de vocês, são os 2 balões aqui, que fica na barra de ferramentas do Zoom, vai estar aberto, então, para vocês enviarem perguntas que vocês tenham e comentários em relação ao tema, tá? Então, fiquem à vontade para enviar durante todo o evento. A gente planejou 2 momentos de perguntas, de sessão de perguntas. Então, a gente vai ter primeiro a apresentação do Júnior, vamos abrir para algumas perguntas de vocês. Depois a gente tem a apresentação da Thalita e abrimos, então, para as perguntas finais que vocês tenham, tá? Além disso, ao final do evento também, eu vou lançar a pesquisa de satisfação. Então, são 3 perguntas de múltipla escolha, bem rápido de responder. Peço, por gentileza, que vocês respondam, tá? É bem importante para a gente
saber a opinião de vocês para a gente sempre melhorar, então, a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, não vou me alongar mais, passo a palavra, então, para o Júnior e para a Thalita. Muito obrigado pela atenção e bom evento a todos. Obrigado. Pessoal, estou aqui, então, falando nesse momento aqui com vocês. Uma grande alegria estar aqui, prazer enorme. Agradeço aqui a HK pelo convite. Também fico feliz aqui com a presença da Thalita, né, nossa parceira aí de muito sucesso, né, entre VLI e GIB. E também agradeço aqui ao Grupo FM Electronic pela oportunidade, e pela GIB também, a oportunidade de estar aqui representando a nossa empresa. Só confirmando aqui, está todo mundo vendo a tela? Sim, Júnior, só Perfeito. o seu som, você está travando um pouco. Talvez seja a sua conexão de internet, mas está travando um pouco a sua voz. Opa, eu desabilitei aqui a transcrição aqui, vamos ver. Bom, pessoal, fazendo uma breve introdução aqui da minha vida pessoal, né? Eu sou casado com a Josi, tenho o Júlio César e a Sara, que são meus 2 filhos. A gente tem o Milu, que é a alegria da nossa casa aqui. A gente ama viajar, e a gente também ama muito música, e futebol também é outra coisa que eu gosto muito, mas não vamos entrar em detalhe esse ano, tá? Falando um pouco sobre a minha carreira acadêmica, eu tenho um marco acadêmico que foi o Senai, que foi uma boa base que eu construí. Sou engenheiro mecânico de formação e tenho MBA em Logística e Supply Chain pela FGV. E tive a oportunidade aí de aprofundar um pouquinho mais em Lean Six Sigma, né? Sou Green Belt, e também aprofundar na metodologia APEX, né? Então, conhecer bastante sobre Supply Chain. Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, sou feliz pelas oportunidades que eu tive, pelos projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar, e sou muito grato por todas as experiências nas empresas que eu tive, e agora na GIB, no Grupo IFM, estou muito contente com meu trabalho, minha carreira, então sou muito feliz, amo a área de logística, supply chain, engenharia, esse mundo é fantástico para mim. E agora eu passo a palavra para a Thalita fazer a apresentação dela. Thalita, fica à vontade. Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer poder participar daqui, o convite. É uma honra poder falar sobre planejamento de materiais, que eu acho que é um desafio em quase todas as organizações. E eu queria me apresentar aqui brevemente. Então, eu sou Thalita Costa, hoje sou gerente de Supply Chain dentro da VLI. Sou engenheira de controle de automação de formação, coloquei aqui apaixonada por desafios, porque isso diz muito sobre mim, e desafio não é só na vida profissional, é na vida pessoal, é o que eu gosto de ter sempre alguma coisa diferente para fazer. Eu e meu noivo somos pai e mães, né, de 4 gatinhos, inclusive eu tive até que fechar a porta aqui hoje, porque senão ia ter pulando, eles iam querer aparecer, eu falei, não, hoje vocês não vão aparecer no webinar. E aqui um pouquinho sobre a minha carreira, né? Minha carreira é toda em supply chain, então, desde a época que eu trabalhei na Vale, tive a oportunidade de trabalhar tanto no Brasil quanto no Canadá, muito com a parte de supply, de suprimentos, de compras de CAPEX, depois tive a oportunidade de trabalhar também na Mil, com o escopo dentro de suprimentos de OPEX, estou na VLI há 5 anos, e aqui na VLI eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas diferentes, então, desde a parte de compras CAPEX, OPEX, e aí também tive uma experiência dentro da engenharia de manutenção, mas na cadeia de suprimentos, responsável pelo escopo de materiais e serviços, que me deu um pouquinho da visão do elo anterior da cadeia, depois assumi a supervisão de planejamento de estoques aqui dentro, e para depois assumir, já estou na minha segunda gerência, e aí o que é legal, né, que assim, a minha familiaridade com o projeto vem desde a época, e aí já em 2020, que eu estava como supervisora de planejamento de estoques e como sponsor do projeto, e assumindo a gerência de inteligência, mantive como sponsor do projeto e consegui acompanhar desde a página em PowerPoint, as apresentações, até dizer agora que está implantado. Vou contar um pouquinho mais para vocês aí, mas vou deixar o Júnior dar um pouquinho de teoria aí para todo mundo, que tem muita coisa legal para a gente conversar sobre.
Bom, pessoal, então eu vou continuar aqui. Falar, então, sobre planejamento de manutenção, né? Quais são esses desafios, então, que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, na primeira parte aqui, eu vou trazer algumas reflexões sobre os principais desafios da área de planejamento de manutenção e compartilhar alguns recursos práticos que ajudam a superar esses desafios. Na segunda parte, como a Thalita adiantou, né, ela vai falar sobre um case real de implementação na VLI e os principais ganhos. Claro, eu vou deixar aqui, vou parar por aqui para não dar spoiler, tá, Thalita? Bom, vamos lá. Falando, então, sobre os principais desafios. Eu separei aqui duas partes importantes quando a gente fala desses desafios. O primeiro é a melhoria de processo, né? Então, é muito importante eu ter confiabilidade no meu equipamento, né? Saber se o meu ativo ele vai continuar operando no próximo ano. A parte de gestão de peças de reposição. E quando a gente fala de peças de reposição, a ideia é que eu tenha maximize a disponibilidade das peças de reposição, né, para não ter risco ali de faltar uma peça na hora crítica, mas também eu não ter excesso de estoque, que isso acaba acarretando custos desnecessários, né? Também é muito importante, quando a gente fala de processos, uma estratégia de compras e de reabastecimento, né, pensando em vários fatores, entre eles a agilidade na reposição, o local, a localização do fornecedor, o custo. E, por falar em custo, a pressão que todas as empresas passam, né, por redução de custos, não é diferente para a área de manutenção. Então, como que eu posso trabalhar com o menor custo possível, um estoque mais enxuto, sem afetar meu SLA, né? E, por fim, a previsibilidade do consumo. É muito importante eu entender as correlações para a gente não basear só no feeling, só naquele chute, né? E também não ficar trabalhando só com a média, que acaba sendo uma grande, assim, um recurso mais usado hoje em dia em todas as áreas, em todos os negócios, tá? E para sustentar esses processos, a gente tem alguns pilares fundamentais aqui, né? Entre esses pilares, um time altamente engajado, uma liderança participativa e muito ativa e soluções para você otimizar esses recursos, né? Para você dar apoio para o seu time, para você ter aí a liderança também conseguindo enxergar estrategicamente os indicadores do negócio, né? E você suportar todos os processos. Bom, e falando então sobre time engajado e liderança ativa, eu passo aqui a palavra para a Thalita, para ela dar um overview aqui nessa parte que é muito importante. Thalita, é com você. Vamos lá, talvez esses sejam os principais desafios, porque sistema é fácil, a gente pega e implanta. É mudar, fazer a gestão da mudança, mudar o processo, ter o engajamento do time, e aí não é só do time que vai utilizar, mas da companhia, de todos os stakeholders, é o mais difícil. Mas um ponto que aqui, para mim, é a chave do engajamento é escutativa. Então, a gente precisa de ouvir o que cada uma das pessoas que de alguma forma tem interface nesse processo como um todo, quais são as dores, o que elas precisam, o que elas pensam. Muitas vezes elas nem sabem o que elas precisam, mas elas sabem dizer o que não é legal, o que é ruim. E o simples fato delas se sentirem ouvidas, daquilo que está sendo dela, que elas estão dizendo, ser utilizado, né, nessas mudanças, nessas melhorias de processo, já traz o engajamento. Talvez seja a grande chave para o engajamento. E para isso precisa ter liderança ativa. Não uma única, não pode ser um líder único, porque senão a gente não consegue melhorar nenhum processo. Nos processos aqui que o Júnior colocou em cima, só na VLI eu consigo falar que devem ser mais de 10 gerências diferentes, líderes diferentes, supervisores, mas aí é importante conseguir engajar essas lideranças, colocá-las para participar do processo e ser ativo e ser atuante desde o início até sempre. Porque também, se você descuida, se você, não está funcionando muito bem, já conseguiu uma reduçãozinha de estoque, já pode tirar a mão, quando você vê o processo pode desandar. Eu acho que essa liderança ativa e sempre acompanhando, sem microgerenciar, mas acompanhando essa melhoria que é e deve ser contínua. Bacana, Thalita, obrigado. E vou continuar aqui, então,
Então, vou falar sobre confiabilidade dos ativos, né? Quando a gente fala de confiabilidade, né, aquilo que eu tenho, assim, a possibilidade, eu saber se esse equipamento que eu tenho, né, seja uma máquina, seja uma linha de produção, ela vai continuar funcionando, vem à mente aí um dos principais problemas relacionados ao negócio, que é o lucro cessante, né? Então, quando a gente fala em lucro cessante, é algo assim que pega muito para a área de manutenção, né? E a ideia aqui não é só, então, saber se o equipamento está funcionando agora, mas será que ele tem condições de continuar operando no próximo ano? Embora é um conceito simples, né? É necessário você ter um trabalho robusto e proativo para saber se ele vai continuar operando, tá? Bom, então, entrando um pouco mais no detalhe aqui, a gente tem um recurso muito importante para a gente detectar uma falha potencial e quais são os sinais que eu vou tendo ao longo do tempo até eu ter uma falha funcional. Então, a gente tem essa curva PF, né? E muito importante também é saber que essa curva PF ela tem um relacionamento com custo. Quanto mais cedo eu faço a minha intervenção, a minha manutenção, né? Então, trabalhando com preditiva, menor é o meu custo para fazer reparo, menor é o custo que eu tenho também com peça de reposição. E, para isso, é importante eu ter um plano de manutenção robusto, né? Onde eu consiga analisar a criticidade dos equipamentos, das peças também de reposição, né? E traçar estratégias para essas peças de reposição, que a gente já vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e eu ter uma matriz de priorização, principalmente para as manutenções corretivas. É aqui um ponto, né? Geralmente, quando a gente fala em manutenção corretiva, toda empresa tem aquele equipamento, aquela linha de produção que é o xodó, né? Aquela máquina mais tecnológica. Só que é importante ter a matriz de priorização, porque você tem que priorizar aquilo que é gargalo, porque o gargalo ele vai impactar no seu lucro cessante. Aquela máquina que é o xodó, muitas das vezes, ela não vai impactar no seu lucro cessante. Então, a ideia é que você tenha essa matriz de priorização. E falando sobre manutenção corretiva, né? O ideal é que eu nunca tenha, né? O mundo ideal é nunca ter uma manutenção corretiva, porque ela é totalmente reativa. Você tem intervenções que são emergenciais, né? O risco aí do lucro cessante é muito alto, né? Para esse caso. Você tem um reparo, o custo desse reparo, ele é muito alto, e também o custo que você tem com peças de reposição, porque, na verdade, na maioria das vezes, você vai estar trabalhando com compra emergencial, e você tem um risco de depreciar o seu equipamento mais rápido, né? Então, não é um cenário legal. Quando você começa a melhorar um pouco, né, você vai para uma manutenção preventiva. Você consegue minimizar os impactos com depreciação dos equipamentos, comparando com a corretiva, né? Você também acaba tendo um menor custo com reparo e com peças, também comparando com as corretivas. E tem um ponto que as intervenções, as paradas, elas já começam a ser planejadas. Só que o cenário ideal, as melhores práticas, é que eu trabalhe com a manutenção preditiva. E aí, a vantagem é que assim, eu conheço a confiabilidade do meu equipamento, isso é importante. E eu consigo também traçar estratégias para aumentar essa confiabilidade. Outro ponto importante é que eu tenho menos intervenções desnecessárias, né? Se eu tenho a vida útil teórica de um rolamento, por exemplo, na manutenção preventiva eu vou trocar com 1000 horas, mas aquele rolamento ele pode ter a vida útil prolongada, né? Trabalhar ali mais 50% do tempo, mais 20% do tempo. Então, eu não preciso fazer um reparo agora, eu posso fazer daqui 1 mês, daqui 6 meses. Então, acaba também evitando intervenções desnecessárias, consequentemente, você tem um menor custo com reparo e com peças de reposição. Então, vamos falar sobre as peças de reposição, né? A gestão de spare parts, né? E uma das principais estratégias que a gente avalia na gestão de spare parts ou de peças de reposição é assim, eu vou manter um equipamento pronto, né, em stand-by, ou eu vou ter os componentes desse equipamento em estoque? Fazendo um paralelo aqui, eu mantenho um motor
pronto para entrar em funcionamento, para partir, ou eu compro os 3 rolamentos, 15 parafusos ou um flange para esse motor. Nessa hora tem aquela famosa resposta de consultor, né, que a gente se aplica aqui, que é o depende. Né? Então, depende do cenário, a gente tem que avaliar, não é uma resposta simples, né? Tem que avaliar os cenários. E quando a gente começa a avaliar esses cenários, a gente entra aqui nos principais trade-offs, né? As compensações que a gente tem para a área de gestão de peças sobressalentes. Qual o custo da minha hora, qual o custo hora da minha máquina parada ou da minha linha parada? Né? E, ao mesmo tempo, qual o tempo de troca se eu estiver com o equipamento em stand-by ou se eu estiver com os componentes desse equipamento? E outro ponto, qual que é o custo de eu manter o estoque do equipamento em stand-by e qual é o custo de eu manter os componentes? Então, é muito importante eu ter essa referência, esse trade-off. Além disso, é importante eu entender no meu plano de manutenção qual a criticidade de cada material ou de cada equipamento, né? Ele é um equipamento que ele é vital para o meu processo, ele tem uma garantia operacional. Sem esse equipamento, eu paro a minha linha de produção. Ele não é vital, mas ele é crítico. A falta dele, eu vou ter a máquina operando com uma eficiência um pouco menor. Ele não é um crítico, né? Ele é estratégico, enfim, você tem que ter essa outra avaliação. E, complementando isso, a gente traz o cenário de custos. Né? Qual é a relevância de custos? Né? A famosa curva ABC, e também avaliando o Pareto, né? O 80-20. Eu tenho aqui 20% de materiais que representam 80% do meu valor de estoque, ou a proporção pode ser diferente, depende de cada cenário, né? E eu também preciso avaliar risco de obsolescência, né? Porque eu estou mantendo um material em estoque, eu corro o risco de corrosão desse material, se é um material que tem data de validade, né? Eu posso perder a validade, enfim, eu tenho que combinar vários fatores, não é um fator apenas, né? E também, por último, mas não menos importante, a estabilidade do consumo e o giro desse material. Né? Esse material ele tem uma estabilidade maior, né? Ou seja, ele tem menos variação, ele é um X para mim, né? Ou ele está no intermediário, ele é um Y, ele tem pequenas variações, ele é um pouco mais intermitente, ou ele é totalmente instável, né? Ele é um Z, né? Nessa estabilidade de consumo. E, baseado nisso, eu preciso entender não só se ele é um X, um Y, um Z, né, mas ver a frequência de consumo, como que varia essa frequência de consumo e qual a amplitude, né? Se é uma amplitude pequena, a variação ali é pequena ou é muito alta. E, em relação ao giro, o giro ele é alto, ele é intermitente, ele é baixo ou aquele que não tem giro nenhum, ou no moving, né, que a gente está mais acostumado aí no dia a dia. Então, quando eu combino esses fatores, aí eu tenho uma análise mais completa para eu tomar uma decisão. É mais fácil eu ter todos esses fatores combinados e falar assim, ó, agora eu consigo traçar uma estratégia assertiva para a minha gestão de spare parts. E, continuando aqui, uma vez que eu defini essas estratégias de como eu vou fazer a gestão de estoques, eu também defino as estratégias de compras, né? E que acaba sendo um dos fatores mais importantes para a manutenção é eu ser assertivo na escolha do fornecedor, né? Ser muito criterioso na escolha desse parceiro e considerando vários fatores, né? Qualidade, preço, localização desse fornecedor, enfim. Só que em alguns cenários, esses fatores eles podem mudar. Né? Então, o que atenderia uma manutenção preventiva, tem uma compra, né? Agora, eu tive uma falha do meu equipamento, ele vai atender uma corretiva. O preço, que era o fator mais importante para mim, considerando uma preventiva, agora o prazo passa a ser o fator mais relevante, porque isso pode impactar no meu lucro, né? Eu estou cessando o meu lucro, eu estou com a máquina parada. Então, isso acaba invertendo dependendo do cenário. Só que é importante também que eu tenha estratégias onde eu consiga automatizar as atividades operacionais e de baixo custo de compras, né? E dedicar o tempo aí das pessoas que trabalham em compras e planejamento de manutenção
a usar o tempo de uma forma mais analítica e menos operacional. Então, qual que é a proposta? Né? Eu conseguir aqui analisar todos os clusters, né? As combinações que eu tenho dentro da matriz de material, de gestão de material. Eu consegui entender, por exemplo, nas minhas estratégias de compra, se eu tenho um material que ele é caro e ele é estável o consumo, eu tenho que ter um controle rigoroso de preço, né? Controle ele na unha e também o inventário, né? Então eu fico mais perto desse material. Ao passo que se eu tenho um material que ele é C, ou seja, ele é barato, e ele é X, ele é estável, né? Não tem muita variação de consumo, eu posso automatizar o processo de compras e simplificar esse processo, as atividades também, que eu consigo dedicar mais tempo para olhar aquilo que é mais crítico, aquilo que vai impactar mais no fluxo, né? Consequentemente, também, eu tenho alguns problemas, né? Se eu tenho um material que é muito caro e ele é instável, né? Então, essa instabilidade, na maioria das vezes, quando é possível, né, eu vou trabalhar com ele sob demanda, ou vou fazer uma consignação com o meu fornecedor. Então, entendendo essas estratégicas, essa dinâmica dos materiais, eu consigo traçar aqui qual que é a melhor abordagem para um grupo de materiais específico, né? Então, uma vez que eu defino isso também, eu começo a acompanhar outros parâmetros. Qual é o nível de serviço, né, que eu tenho? Começo a trazer os trade-offs aqui, né, as compensações. Por exemplo, o lote de compra versus o custo do frete e o custo de manter ele em estoque. E também eu não posso ignorar a questão a dificuldade de aquisição e a quantidade de fontes de suprimento que eu tenho. Porque tudo isso eu vou combinando e vou tendo uma estratégia mais robusta. E aí, eu não posso... claro que não deve ser a regra, deve ser a exceção, mas em algum momento eu vou ter compras emergenciais. E quando eu tenho um cenário de compras emergenciais, é muito importante eu ter aqui itens de fácil aquisição e com prazo muito curto, né? Às vezes até imediato. Fazer compras com a quantidade mínima necessária, porque o custo nem sempre é bom, na maioria das vezes é alto, e eu tenho uma localização próxima, né, no fornecedor, porque eu tenho uma compra emergencial, eu tenho que me preparar para essa estratégia. Mas, é claro, que o ideal é que eu traga aqui um cenário de compras planejadas, onde eu vou ter o melhor cenário, né, com o menor preço possível, a melhor qualidade possível e o menor prazo de entrega possível. E para que eu tenha esse cenário de compras planejadas, eu também posso trabalhar com previsão de consumo, que eu vou conseguir ajudar o time de compras a negociar volume com o meu fornecedor, consequentemente eu tenho um custo menor nas aquisições. E, além disso, o fornecedor também é beneficiado, porque ele tem uma certa previsão e ele também vai ter um cenário de datas aqui. Qual a estimativa de consumir aquele material, aquela puxada de material? Então, consequentemente, eu tenho aqui um ganha-ganha, né? O fornecedor ele acaba tendo uma noção de como que eu vou consumir e eu consigo reduzir custos, né, com volume, e por ter um calendário, né, uma calendarização, um cronograma, eu consigo reduzir o meu lead time aqui de entrega. Falando sobre redução de custo de estoque, né, é uma pressão que toda empresa sofre, todas as áreas sofrem, não é diferente com o planejamento de manutenção. Como que eu vou ter, então, maximizada a minha disponibilidade, mas sem ter um impacto de custo de estoque? E para fazer isso, a chave é que eu tenho que eliminar os desperdícios, né? Ou o que o Lean Manufacturing fala, né? Eliminar aquilo que não agrega valor. Então, eu vou trazer a redução de custos, né? Trazendo um estoque balanceado e saudável, diminuindo aquilo que é excesso. E continuando aqui, quando a gente fala de excesso, de redução de custos, né, a gente tem alguns ofensores à saúde do meu estoque. Um deles é o estoque morto, aquele volume de estoque que eu sempre reponho, sempre reabasteço
acima dele, né? Então, ele está ali, nunca estou utilizando esse nível que a gente chama de estoque morto, que é muito similar ao conceito do volume morto, né? A questão do slow mover, né? Aquele item que eu tenho praticamente assim, não estou mais movimentando esse material. Então, é importante também saber, porque ele tem um risco de obsolescência, né? Também é importante eu entender a cobertura, né? Aquilo que eu tenho risco de ruptura, né? Ou seja, eu tenho risco de parar a minha linha de produção, e aquilo que eu tenho excesso. Então, assim, eu estou tendo excesso de custos, consequentemente. O ideal é que eu tenha um estoque equilibrado e saudável, né? Então, por isso é importante, quando a gente avalia todos esses pontos, né, a gente traçar estratégias para reduzir o custo de estoque, né? A ideia é que eu não tenha excessos de estoque, e também eu reduza o risco de ter slow mover, né? Fazendo aí, combinando com as estratégias de compra, se possível, comprar sob demanda aqueles itens que eu tenho muita instabilidade. Claro, nem sempre é possível, mas quando for possível, é uma estratégia muito adequada. E reduzir o risco de obsolescência, principalmente aquela questão assim, de material que eu perco no estoque, né? Uma data de validade, ou uma corrosão, material que fica muito tempo parado, fica lá enferrujando e acaba trazendo uma corrosão. Então, é básico, mas é implementar um FIFO. É simples assim, né? Bom, e falando sobre o estoque saudável, quando a gente fala de reduzir o risco de ruptura, estou melhorando meu nível de serviço, mas quando eu falo de redução do estoque, do excesso, eu estou melhorando o meu fluxo de caixa. E uma outra dinâmica também é que eu começo a entender as minhas estratégias, eu começo a traçar projetos de melhoria para que eu consiga reduzir o meu tempo de reposição. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, no próximo tópico aqui, que é justamente o tempo de reposição. Porque quando eu melhoro meu tempo de reposição, eu também melhoro o meu fluxo de caixa. Então, é grana, no final das contas, né? E como que eu melhoro o meu tempo de reposição? Eu tenho que monitorar esse tempo de reposição, e aqui tem uma dificuldade para você ficar monitorando isso no dia a dia, então você precisa de alguma ferramenta, algum recurso para monitorar isso para você. E eu também tenho que melhorar os processos, principalmente reduzindo tempos com atividades administrativas, né? Então, quando a gente fala de automatização daqueles itens que eles são de baixo custo e ele tem uma estabilidade de consumo, eu posso ter uma carteira de compras aqui totalmente automatizada. Consequentemente, eu vou concentrar a minha atividade naquilo que pode impactar mais em custos, só que eu reduzo, né, com a automatização, reduzo atividades administrativas, ou até elimino processos. Por exemplo, já trabalhei com situações de você eliminar, o próprio MRP ele já gera direto um pedido de compra aprovado, porque tem um contrato atrelado, né? Então, você não precisa mais ter uma emissão de uma requisição de compra, emitir o pedido de compra, passar por aprovações de ambos e você enviar para o fornecedor por e-mail. Não, o próprio NRP pode fazer isso todo automaticamente, inclusive enviar para o fornecedor, né? Então, você acaba automatizando isso e você concentra naquilo que realmente pode trazer algum tipo de problema. E quando a gente fala de tempo de reposição ainda, a gente, quando a gente está medindo, monitorando e avaliando esse processo, a gente consegue enxergar aquelas gorduras, né? Aquilo que deveria ser a contingência, a exceção, o pessoal acaba adotando como regra. Não, vamos tirar isso, vamos ver aqui o real, né? E aí a gente consegue realmente entender, opa, não é 14 dias de desembaraço, são 11 dias de desembaraço. Poxa, 3 dias em estoque, dependendo do material, pode fazer uma diferença no fluxo de caixa, né? E uma parte muito importante, pessoal, a questão de revisar os parâmetros com frequência, né? Com uma constância. E aqui eu gosto dessa analogia de manter a sua ferramenta afiada, manter o corte afiado, né? Por quê? Porque a gente sabe que no dia a dia é um esforço muito grande para ficar revisando os parâmetros, né? O estoque mínimo, o máximo, ou o ponto de reposição, como alguns falam, né? Estoque de segurança, o tamanho do lote de compra.
o próprio tempo de reposição, né, o lead time, e vários outros parâmetros, é um esforço muito grande para eu ficar atualizando isso no sistema com frequência. Só que é importante fazer. Então, como que eu posso fazer isso de uma forma que me gere menos dor, que seja mais rápido, fácil e simples, e que eu tenha uma segurança, que seja um processo muito bem feito, tá? Agora a gente vai falar sobre previsibilidade de consumo. E aqui é um desafio da maioria das empresas, né? E a ideia aqui é ter alguma coisa além da média, né? Além da média aritmética que a gente fala, né? Então, a maioria dos negócios, a maioria das empresas usam somente a média para fazer alguma análise, né? E a ideia aqui não é exigir uma formação estatística para os profissionais de MRO, de planejamento de manutenção. A ideia é o quê? Você usa a tecnologia para trazer os cálculos, né, automaticamente, analisar as correlações, identificar padrões de consumo, fazer os relatórios estarem prontos ali, se possível, em tempo real, e você automatizar rotinas, né? E aí o profissional ele vai se dedicar mais às análises importantes que ele vai usar ali para tomada de decisão. Então, pensando nisso, quando você melhora, né, você estabelece um processo robusto, onde você consegue prever o seu consumo, você tem muitos benefícios. Um deles, você automatiza a previsão orçamentária. Você consegue também fazer projeções de estoque ou previsão de consumo, né? E você também fomenta a colaboração entre as áreas que participam do planejamento orçamentário, né? Então, compras, planejamento de estoque, a parte da própria engenharia de manutenção. Então, todas as áreas participando, você acaba tendo ali uma assertividade maior nessa previsão orçamentária e todo mundo sai ganhando, né? Compras tem uma previsão, então consegue negociar uma redução de custos. Consequentemente, você consegue aumentar a sua disponibilidade de peças, né, num custo mais adequado, e você tem uma confiabilidade maior nesse número da previsão de consumo. E, para isso, é importante você conseguir também identificar os outliers, né, os valores atípicos. E você fazer essa identificação automaticamente, fazer a correção também automaticamente, até porque ninguém tem tempo para ficar analisando material por material, qual que teve outlier e qual a regra de correção, né? E por que corrigir isso? Para você não levar erros, né, influenciados por esses pontos fora da curva, para a sua previsão de consumo futura, né, ou a sua previsão de demanda. E aí, um ponto importante é que você, uma vez que você corrigir os outliers, você tenha mais modelos matemáticos, né? Não aqui para você ficar analisando esses modelos, mas assim, é você conseguir identificar através de uma ferramenta, um sistema, né, para te dar um apoio para entender a correlação automaticamente e estabelecer também, identificar os padrões de consumo automaticamente, né? Que isso ajuda você a ganhar muito tempo e também não ficar só no uso da média aritmética, que eu volto a insistir nesse ponto, né? É uma pena que ela acaba se sobressaindo no dia a dia, né? Mas você, então, ir além da média aritmética, conseguir ter outros fatores aqui, você conseguir selecionar também automaticamente qual que é o modelo que mais se ajusta para aquele material. Então, você também não vai ter tempo para ficar olhando material por material. Você tem que fazer isso de uma forma segura e massiva, né? E quando a gente fala de colaboração entre as áreas aqui na parte de orçamentária, aqui também a gente sabe que os modelos matemáticos eles são baseados em algumas premissas. Só que ele não consegue prever, assim, com uma precisão, o que seria um outlier no futuro. Mas você pode ter alguma informação privilegiada do futuro. Por exemplo, eu sei que daqui 3 meses eu tenho um plano de manutenção preventiva para acontecer, né? Ou na minha manutenção preditiva eu já conseguia identificar alguma anomalia. Então, isso é uma informação privilegiada, o futuro. Nenhum modelo matemático vai conseguir prever
algum cenário como esse. Então, a ideia é o quê? Que eu possa também corrigir aqui, fazer o ajuste fino. E, por fim, é muito importante que quando eu tenho uma previsão de demanda, uma previsão de consumo, eu consiga acompanhar o que foi planejado e o que foi realizado, né? Medir também a amplitude desses desvios, qual é o coeficiente de variação, né? E ter a oportunidade de fazer alguns ajustes finos. Um exemplo, se eu já percebi que uma manutenção que estava agendada, né, uma preventiva, estava agendada para esse mês agora, ela não vai mais acontecer por alguma razão, eu já posso fazer um ajuste no meu plano de demanda. Não preciso esperar finalizar o período e falar assim, não aconteceu, não teve diferença entre o planejado e realizado. Então, eu já consigo fazer esses ajustes aqui para, inclusive, melhorar a minha aderência ao plano. E, por fim, aqui, pessoal, para a gente sustentar todas as melhorias de processo que a gente falou até agora, né, a gente precisa é importante a gente ter uma solução que te apoie, né, a fazer essa otimização. E é importante, na hora que você vai fazer uma aquisição de uma solução, você tem que avaliar alguns fatores, né, que eles são cruciais para você considerar no escopo de aquisição. E quais seriam esses fatores? Qual é a aderência que essa solução ela tem com o seu processo, né, e com o seu ERP? E não só o seu processo atual, mas também com o seu processo futuro. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê as empresas pensam nas soluções para o processo atual, mas elas têm uma necessidade de mudar o processo. Então, como que essa solução vai me suportar quando eu mudar meu processo também no futuro? É muito importante fazer essa análise. A integração com o ERP, ela é a solução que ela já é acoplada no seu ERP, né, no seu sistema, como o SAP e alguns outros, né? Ou você vai ter que criar uma integração, né? Porque isso vai envolver custo adicional, vai ter licença adicional e assim por diante, né? E também, qual a aderência dessa solução com as melhores práticas do mercado? Tanto na questão de software, nas melhores práticas na questão de software, mas também as melhores práticas relacionadas a processo, a manufatura de classe mundial, né? O World Class Manufacturing. Então, é muito importante. Outro fator é a questão da complexidade. Quão complexo é você gerir a implementação dessa solução, né? E quais são os custos aqui com infraestrutura adicional? E quando a gente pega na experiência do usuário, né? Qual que é a usabilidade? Ela é fácil, ela é complexa, ela é intuitiva ou não? Né? E quando a gente fala sobre melhoria contínua, essa solução ela tem um roadmap, né, onde você consegue ali acompanhar as tendências de mercado, preparar novas funcionalidades, né, que a gente chama de novas releases no mercado, e também ela tem ali uma atualização de correção, né, para algum probleminha pequeno que surgiu ali ao longo do tempo de uso, né? Identifiquei aqui um pequeno bug, né? Opa, é possível eu ter essa correção? Então, é muito importante se avaliar isso também. E uma parte muito importante é a percepção dos valores que essa solução vai te trazer e qual o cenário de custos dela, né? E aí, quando a gente fala de custos, né, o custo não só da solução, mas quais os custos extras que envolvem, né? Tenho licença adicional por usuário ou não? Eu tenho, aqui falando também, a infraestrutura adicional vai me trazer um custo extra? Está no escopo ou não? Quais são os ganhos tangíveis? Porque isso é algo que é fácil de mensurar, né? Uma redução de custo de estoque, eu vou melhorar minha acuracidade na minha previsão. E quais são aqueles ganhos intangíveis, né? A satisfação, por exemplo, da sua equipe trabalhando com a solução, qual a satisfação do cliente, embora hoje a gente consiga medir lá o Net Promoter Score, né? O NPS, mas tem algumas características aqui que você não consegue medir, né? Que são os intangíveis e às vezes é difícil perceber isso também, né? Mas é muito importante, não deve ser negligenciado, esses fatores. Bom, e aqui é só fazendo uma breve introdução
das soluções aqui da GIB, né, da GIB. Eu não vou entrar em detalhe aqui, não, essas 3 primeiras soluções aqui, a Thalita vai falar no case, né? E aqui a gente tem mais 2 soluções aqui, que a gente trabalha na otimização de planejamento de capacidade da produção, e uma novidade aqui, que está chegando aqui no Brasil agora, que é a integração do chão de fábrica, né? A manutenção preditiva em tempo real, que é a integração dos sensores da IFM, que é a nossa empresa mãe, né? Empresa mãe da GIB, com o módulo PM do SAP. E aqui só dando uma introdução com uma solução recente que a gente está lançando agora, no início de 2022. A gente tem, por exemplo, uma bomba hidráulica. Você tem ali um sensor EFM medindo, por exemplo, a vibração. E no momento que você identifica uma anomalia, né, nos índices ali de vibração, você pode abrir uma nota de manutenção no seu SAP, né, módulo PM. Você abre essa nota ou pode abrir uma ordem de manutenção, dependendo do nível dessa anomalia, né? E você consegue enxergar toda uma plataforma, tanto mobile quanto no web, né? Você consegue enxergar aqui em tempo real alguns indicadores, né? MTTR, MTBF, que isso aqui o time de manutenção respira isso, né? Os planos de manutenção, disponibilidade de spare parts, né? Contatos de fornecedor para você fazer a aquisição, enfim. Essa é uma novidade que está chegando, então só você deu uma pincelada aqui, mas eu vou deixar, então, agora o espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ótimo, obrigado, Júnior. Por enquanto, a gente não tem nenhuma pergunta, ninguém mandou nada por enquanto, então acho melhor a gente já passar para a parte da Thalita. E eu só queria reforçar, então, para todos, para quem quando tiverem perguntas, para então enviarem aqui no Q&A, que elas... acabou de chegar uma pergunta. Então, vamos responder ela e depois a gente passa para a Thalita. O Guilhermo mandou aqui. Vocês podem compartilhar conosco a experiência de vocês com a utilização de IA na manutenção, previsão de falhas ou auxílio no planejamento de materiais? Caso já tenham essa vivência, eu agradeceria a opinião de vocês. Muito obrigado. Opa, obrigado, Guilherme, pela pergunta. A gente está, inclusive, trazendo aqui um conceito de embarcar inteligência artificial e machine learning nas nossas soluções. Então, a gente tem um roadmap, né? Inclusive, assim, tem muita novidade chegando agora em 2022, também das soluções, justamente para a gente identificar alguns padrões e a gente conseguir, de certa forma, se antecipar a algumas informações que vão surgindo. Então, realmente, um ponto que a gente já está avaliando, a gente já tem novidades de inteligência artificial e machine learning para empresas que já estão utilizando o SAP S/4HANA. Tá? Então, depois também eu fico à vontade aqui, eu fico à disposição aqui para a gente entrar em contato e esclarecer isso com bastante detalhe, se for o caso, a gente fazer uma apresentação detalhada, tá, Guilherme? Ótimo, obrigado, Júnior. Ele acabou de avisar, então também vai entrar em contato com você. Então, agora a gente não tem mais nenhuma pergunta, vou passar então para a Thalita, e aí no final da apresentação dela a gente tem um novo momento para perguntas de vocês. Então, eu queria só reforçar que vocês podem ficar à vontade para enviar, tá? Durante a apresentação. Eu vou ficar aqui de olho, dando uma olhada e já separando as perguntas que a gente vai conseguir responder. Então, fique à vontade para enviar. Thalita, a palavra é sua. Ótimo, obrigada. Bom dia novamente. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim, tudo certo. Não, então tá. Vamos lá. Então, primeiro, né, eu queria apresentar para vocês, deixa eu só colocar aqui do jeito que eu... queria falar um pouquinho do VLI, bem brevemente, apresentar para quem não conhece a empresa. Vou falar um pouco do cenário de planejamento de materiais que motivou a gente a buscar ferramentas e soluções de mercado para melhorar a forma como a gente fazia esse planejamento.
falar um pouquinho do projeto, da ferramenta de planejamento de demanda, né? Desde a concepção dele até a decisão pela implantação da ferramenta da GIB, até a implantação do projeto e agora, né? Como a gente já está colhendo alguns frutos, a gente concluiu a nossa implementação em julho. Falar um pouco da ferramenta, como ela funciona, como a gente está usando, como que isso está trazendo ganhos, onde a gente acha que a gente ainda pode ter mais ganhos, e aí concluir também com os pontos aqui, que eu estou chamando de pontos positivos, mas que os ganhos que a gente já está coletando aqui dentro da VLI. Então, primeiro, né, o que é a VLI? A VLI tem um propósito de transformar a logística do país através de uma logística multimodal integrada, composta de ferrovias, portos e terminais. Então, trouxe alguns números aqui para vocês conhecerem, né? Até, não sei se todo mundo conhece um pouquinho da empresa. Então, a VLI hoje tem mais de 7 mil empregados, são 5 corredores logísticos integrados, e a gente tem operação em ferrovias, portos e terminais, como eu comentei anteriormente. Então, são 4 ferrovias, 2 das quais a concessão é da VLI, né, que é a FCA, a Centro-Atlântica, e a FNS, que é a Norte-Sul, mas a gente também opera na Vitória Minas e na FC, na Carajás. Então, são mais de 8 mil quilômetros de ferrovia, 800 locomotivas, 24 mil vagões, os números são bem impressionantes, estamos presentes aí no Brasil como um todo, são 10 estados, mais Distrito Federal, 300 municípios, por onde a ferrovia passa, ou por onde a gente tem terminais, ou as operações portuárias. Com relação aos portos, né, são 7 portos, 9 terminais, e lá o volume são quase 41 milhões de toneladas transportadas aí a cada ano. Então, aqui são alguns dos números, mais para todo mundo entender, né, o que é a VLI, e por quê, né, considerando toda essa capilaridade, operações distintas, porque cada ferrovia é de uma forma diferente, tem as oficinas, e tem terminal, e tem porto, para vocês entenderem um pouquinho do tamanho do desafio que é fazer gestão, planejamento de materiais e de estoques. Então, aqui, o que eu trouxe, né? O que dói? E tem muita coisa desses pontos aqui de dores, que ainda doem até hoje, e que a gente está melhorando, porque também nenhuma mudança da noite para o dia, mas eu já posso dizer que em todos esses pontos aqui que eu trouxe 6, já tem muita evolução, mas que foram os nossos motivadores. Então, o primeiro aqui que eu trouxe é com relação à baixa capacidade de reação em caso de mudança de estratégia. Então, como era feito, né? Eu vou contar um pouquinho de como que a gente fazia. A gente tinha um planejamento plurianual de materiais. Então, uma vez no ano, né, começava lá para julho e agosto, o processo de orçamento, e aí era feita a pluri, que é o planejamento plurianual com a demanda de materiais para o ano seguinte. De alguma forma, isso ficava estático. Esse é o planejamento, como se fosse um orçamento estático, é isso que a gente precisava comprar, era isso que ia para compras, era isso que era comprado, que chegava em estoque. Só que ao longo do ano da execução, as necessidades mudavam, a estratégia de manutenção muda, e o que acontecia é que muitas vezes aquelas compras que a gente tinha planejado chegariam de todo jeito, ficariam em estoque, e ao longo do ano tinham que ser feitas outras compras. O que fez com que a gente, ao longo desses anos, a VLI tem 10 anos de vida, mas as ferrovias são muito mais antigas do que isso, a gente foi acumulando um estoque, até vou mostrar um pouquinho aqui desse estoque que não é de baixo giro, que não é mais necessário. Então, como era feito dessa forma, o que acontecia é que a gente tinha uma baixa aderência. Então, eu tinha um plano plurianual, mas que era refinado no ano, mas com uma baixa aderência, até eu trouxe aqui no outro slide, mas já vou adiantar, a gente tinha 7% de aderência no planejamento plurianual, que é baixíssimo, e hoje, com a implementação da ferramenta, com mudança, né, a gente fez várias mudanças, inclusive até antes da implementação da ferramenta, mas a gente está com 32%. Poxa, Thalita, 32% não está legal ainda, não está. Pode melhorar muito, mas a gente já mudou de patamar, e é por isso que eu estou trazendo aqui, né? É um caso real, da gente ir traçando as mudanças, mudando as decisões, para que a gente vai melhorando cada vez mais a aderência. Alguns pontos aqui, né, que são importantes, que os planos tinham baixa acuracidade de execução.
Então, aí eu também trouxe isso, mas até queria conectar esse ponto da baixa acuracidade, inclusive com as mudanças de estratégia. Então, eu tenho um plano que é plurianual, que eu não tenho essa acuracidade que eu acabei de citar aí, da acuracidade que a gente mudou, e o que acontece é que, no fim, falta. Então, eu tenho um estoque enorme, que hoje, né, a gente já está conseguindo reduzir estoque, mas é um estoque grande, desnecessário, e quando eu preciso, não tem. Então, eu fico com a locomotiva parada, fico com o vagão parado, fico com o ativo de porto parado por falta de materiais, e aí já conectando com o próximo, que é essa desconexão. E é isso aqui, é até legal de comentar, porque a gente tinha, né, até 2019, o que eu chamo esse planejamento plurianual. Em 2019, ainda antes da implementação da ferramenta, a gente mudou a estratégia. Então, a gente vai mudar a estratégia agora e a gente vai analisar histórico. Como o Júnior comentou, analisando média, planilha de Excel, olha para o histórico, calcula os consumos médios mensais, olhando para o último mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, tentando fazer várias médias e ter uma assertividade um pouco melhor para esse plano de suprimentos. Então, a gente falou, olha, manutenção, o seu plano plurianual não está legal, a gente não tem assertividade nenhuma, estamos lotando o estoque, então eu vou fazer aqui o meu plano de ressuprimento com base no meu plano de suprimentos, com base olhando para histórico e tudo mais. Funcionou muito bem em vários aspectos, porque muitos materiais, se eu olhar a curva, realmente olhando só para histórico eu vou ser assertivo, mas muitos não. Então, a gente teve, inclusive, esse momento até de... Essa desconexão foi gerando ruídos, porque a manutenção fala que a gente tem que ir para o lado A, a gente, como suprimentos, não concorda, acha que eu tenho que ir para o B, e aí, gente, claramente chegou à conclusão que a gente precisava de um caminho que era o intermediário, não podia ser nenhum nem outro. Então, acho que esse foi um ponto bem relevante. E aqui, né, tá o símbolozinho do Excel, todo mundo que está aí, com certeza, usa Excel em excesso, e não é porque a gente tem que parar de usar Excel, mas que todas essas aprovação, levanta relatório, manda em Excel, aprova por e-mail, aí não, tem que gerar de novo, gera outro relatório. É improdutivo e demora. Então, até eu pedir um relatório, ele ser gerado, pedir o time para gerar, analisar e tal, a demanda já mudou, a realidade já mudou, e a gente acaba ficando muito lento nessa tomada de decisão. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe aqui das dores que nos fizeram claramente chegar à conclusão que a gente precisava de mudar mais uma vez, né? Porque, como eu disse, em 2019 a gente já tomou a decisão, mudamos, mas a gente viu que tinha que evoluir ainda mais. Então, qual que foi a conclusão? Então, o que a gente precisa? Então, aqui é que legal, porque conecta muito com os pontos que o Júnior trouxe, de o que se precisa, né, olhando para a teoria, e o que a gente chegou à conclusão que, efetivamente, a gente, como empresa, precisava. Não quero passar cada ponto especificamente, mas eu queria trazer alguns pontos que são muito relevantes para a VLI, para a gente como empresa. Então, o primeiro aqui, né, olhando para o pilar de planejamento de demanda, é o cheque de consistência da demanda. E aí, essa demanda, antes, ela chegava numa planilha de Excel que era pluri, mas ela depois, né, a partir daí, antes da implementação da ferramenta, já chegava no SAP. Então, a gente tinha uma demanda que chegava, vou dizer dessa forma, né, que para aqueles materiais que têm uma recorrência, já estava cadastrado no nosso MRP, com os níveis, então já estava, vou chamar de automatizado, mas com algumas vírgulas, mas já estava no sistema, então já tinha essa demanda no sistema, com base no histórico, e aquilo que é sob demanda, aquilo que eu não tenho essa recorrência, as engenharias, as manutenções, os PCMs, cadastravam no sistema. Então, eu tenho, né, essa demanda toda no sistema, mas qual que é o ponto? Eu não sei dizer se é assertivo. Eu não sei dizer se aquilo que eu estou olhando para o histórico e dizendo que os meus níveis têm que ser esse, se vai ser assertivo. E eu também não sei dizer, e esse segundo ponto é o mais relevante de todos, se aquela demanda que o PCM está dizendo que precisa, se ele vai efetivamente consumir. Se realmente precisa. Então, esse é um ponto que é muito relevante, ainda é relevante até hoje, não é um ponto, acho que vai continuar sendo, mas que era que a gente precisava de tratar nessa mudança de paradigma, inclusive
a gente fez duas grandes mudanças, né? A gente mudou tanto o sistema, implantando a ferramenta, quanto o procedimento, o processo, a política, as regras. Então, foram duas mudanças que acabou mudando a gente de patamar como planejamento de materiais. O outro ponto, né, a questão de previsão estatística, ela poder ser colaborativa, então, eu sair das médias e ter uma previsão estatística com inteligência, com algoritmos, poder ser colaborativa, porque todo o seu sistema olha para dados e eu posso ter efeitos de mudança de estratégia de manutenção, mas que eu posso colocar no sistema, que eu não tenho que, não, então esse aqui mudou a estratégia, então vai lá, digita na mão, faz por fora. Não precisava de estar contemplado na ferramenta, fazer o plano de reabastecimento dos materiais. Aqui é legal, nesse plano de reabastecimento, é que ele alimenta o meu orçamento, e não o contrário, né? Eu faço um orçamento para fazer o plano, e sim, eu faço o plano para fazer o orçamento. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais na frente. A parte de otimização de estoque, calcular essas políticas e elas serem de fácil atualização, porque no modelo que a gente tinha, a gente alterava, revisava as nossas políticas ou calculava as novas políticas mensalmente. Então, todo mês eu tinha, não, esse material eu tenho que reduzir nível, aumentar nível, eu tenho que incluir nível nele, eu tenho que tirar, mas isso dava muito trabalho, porque tinha que extrair relatório, analisar, e depois ir lá e colocar no SAP. Então, esse era um ponto extremamente importante, que fosse rápido e fácil. Tanto o cálculo para otimizar, quanto essa atualização das políticas, com simulações, que eu já tratei esse pilar de gestão de estoques como um todo. E um outro ponto, e aí aqui, né, falei um pouquinho lá no início, de escutativa, de ouvir quem usa. E aqui, quem sofre com planejamento de abastecimento é o time de planejamento de estoque, que é quem avalia, né, avalia essa demanda, faz todos esses cálculos de planilha, analisa para colocar no sistema e faz essa reposição, que é uma tarefa semanal. Em muitos casos a gente fazia, né, 2 vezes por semana, e um ponto que conversando muito com eles, né, escutativa com eles, perguntando o que dói, o que é difícil, o que toma muito seu tempo, e eles compartilharam que, Thalita, às vezes eu fico um dia inteiro ou 2 manhãs por semana por conta de ficar entrando, avaliando e tomando decisão até rápida, porque o volume é tão grande que eu tenho que avaliar, eu tenho que checar tanta coisa, tanta tela, que acontece 2 pontos. 1, eu gasto muito tempo, e 2, eu corro de errar. Porque se eu tenho que fazer todos esses cheques, uma vez passa batido, já estou cansado, não olhei. Então, e a gente via em alguns erros de solicitação, que poderia ter sido revisado o cálculo, que o nível deveria ter sido revisado e ainda não tinha sido. E aí, porque é natural. Quando o trabalho é difícil demais, é natural que eu tenha erros. E que tem um ponto muito legal, muito importante, que é a questão de transferência entre centros. Expliquei um pouquinho sobre a VLI. Dentro da VLI, eu tenho 3 empresas diferentes. E só de centros diferentes de abastecimento são 18. E eu tenho compatibilidade. Então, vários centros têm materiais que os outros usam, porque eu tenho o mesmo tipo de vagão, o mesmo tipo de locomotiva, sendo dado manutenção em diversas partes, tenho ativos semelhantes em diversos terminais, e essa transferência, identificar onde eu tenho esse material que eu posso transferir para não precisar comprar, também é um ponto, e é um ponto, inclusive, que a gente já tinha feito uma ferramenta, está aqui, a ferramenta de transferência, chamava Sigma, mas a nossa ferramenta hoje, né, que a gente implantou da GIB, o nome dela se mantém, é Sigma, mas ela começou com essa inteligência de transferência, que também é um ponto muito relevante para a gente reduzir estoque. Se eu posso transferir, e agora, né, desde início de 20, eu posso transferir, inclusive, entre empresas, a gente aprovou uma política interna para poder transferir, então eu posso transferir entre empresas, posso transferir entre centros, não preciso comprar, consigo reduzir estoque, inclusive melhorar o fluxo de caixa. Então, aqui, explicando um pouquinho o que a gente esperava, né, em função daquelas dores que eu contei, o que a gente esperava da ferramenta. Tem alguns pontos e até, né, para vários que estão aí ouvindo, imagino, tem problemas semelhantes ou já estão pensando em implantar uma ferramenta, e que tem alguns pontos que foram cruciais, eu diria, para o projeto ter dado certo.
projeto de implantação de sistema, tenho algumas experiências e é difícil, e em geral não fecha dentro do prazo, não fecha dentro do curso, não fecha dentro do escopo esperado, e garantir que tudo isso seja feito dentro desses 3 pilares é muito difícil, é muito desafiador. E aqui eu trouxe alguns pontos que eu diria que foram as chaves para o sucesso. Então, primeiro, envolvimento das equipes. Então, a gente fez tudo isso antes de tomar a decisão de qual ferramenta implantar. Então, já estava o time de TI envolvido, nesse caso, com a ferramenta dentro do SAP, o time responsável pelo SAP, o nosso ABAP, analisou, viu antes, é fácil mesmo? Tem certeza absoluta? Está parecendo que está fácil demais aí o que o pessoal está vendendo. E eles analisaram e falaram, não, Thalita, precisa de fazer isso, precisa de fazer aquilo, precisa de garantir esse acesso. Então, vários pontos que eram pontos de atenção, a gente levantou antes. Então, os times de engenharia também para ouvir, para mostrar como ia funcionar, qual que seriam os pontos positivos para eles, mas confesso que dos times de engenharia de manutenção a gente não teve tanto engajamento antes, mas agora, quando tem resultado, quando eles estão vendo que a ferramenta pode apresentar, agora está todo mundo interessado, o que também é um feedback muito, muito positivo. E envolvimento, planejamento de estoques, lideranças, aí eu já falei um pouquinho antes, né, de ouvir, coletar essas informações, para quê? E aí já passando até para o segundo ponto, para que a gente tivesse tudo que a gente precisa, detalhado, escrito, esclarecido, para dizer, olha, é possível fazer? Sim, não, se não, por quê, como, e para a gente ter isso claro. Essa definição de escopo pode até parecer um pouco clichê, mas é um ponto que a gente muitas vezes com pressa passa batido. Ah, não, entendi. Me falaram que a ferramenta faz isso, 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 isso. Vou implantar. Não. Vale a pena gastar muita energia e tempo, mesmo que isso atrase e atrasou. A gente ficou quase uns 2 meses discutindo escopo e valeu super a pena. No final, a gente, inclusive, fechou o projeto até antes do previsto. Com cronograma, então, foi um ponto muito discutido antes também, como que seria impossível implantar dentro daqueles pontos, por exemplo, alguns pontos de atenção que a TI trouxe, fez a gente esticar, né, aumentar um pouquinho o cronograma no início, que a gente já sabia que tinha uma questão de acesso, que não seria tão simples, só para dar um exemplo. Outro ponto também, eu falando que enfatizando, mas tudo antes da contratação. Fazemos um POC para testar. Então, pegamos uma base de dados pequena de um centro específico, pega essa base de dados. Aí, nesse caso específico, a gente fez POCs com outras empresas, mas também implantamos a da GIB, estou falando, obviamente, mais da ferramenta da GIB. Fizemos POC. Júnior, na época, com o Arthur, olha, essa é a nossa base de dados, faz o teste. E aí foi aí que a gente mediu pela primeira vez a variação de acuracidade. Como que foi a nossa acuracidade, vou dizer, real, da forma como a gente ia fazendo, e como a ferramenta, com a previsibilidade, faria essa previsão, e aí conseguiria aumentar a acuracidade com relação ao realizado. Então, foi essencial, inclusive, para a gente sair das telas de PPT, porque ferramenta não é PPT, ferramenta é ver funcionando efetivamente e testar, ver o resultado dela. Então, aqui, fazer essa prova de conceito foi muito importante. E um outro ponto, e aqui até vou citar a minha antiga diretora, e hoje ela era responsável antes pelo escopo de suprimentos, hoje não mais, mas ainda é pelo escopo de TI, e foi um questionamento que ela fez. Essa é uma ferramenta standard, já testada e aprovada pelo mercado, ou a gente está fazendo alguma coisa tailor-made específica para a VLI? Não é dizendo que não devemos implantar inovações e ferramentas que pela primeira vez a gente teve uma ideia e vamos implantar aqui. Temos casos, inclusive, de sucesso na VLI, mas, nesse caso, pela complexidade e até pela humildade de reconhecer que no mercado tem pessoas que conhecem mais de planejamento de materiais do que a gente não é os mais conhecedores, foi muito positivo ter escolhido uma ferramenta standard, ter implementado ela standard. Então, a gente fez uma melhoria, que é a central de transferências, que é o processo de transferências que eu falei depois, foi inclusive uma melhoria que falou, não, o pessoal da Alemanha valida, faz sentido? Porque não faz sentido. Um ponto que eu vejo se a ferramenta está pronta, é melhor implantar ela o mais standard possível. Sempre que a gente quer fazer diversas alterações, colocar ela, não, mas o meu processo funciona assim, muda. Quando você vai ver, ela dá problema. E quando você vai identificar porque ela está dando problema, mas no mundo inteiro não dá problema e está dando problema na VLI, por quê?
Ah, não, porque esse pontos, lá na etapa de projeto, vocês definiram que seria diferente. Então, assim, esse caso que eu estou citando é real, é de uma outra ferramenta, de outros casos que a gente já teve, então acho que esses pontos foram extremamente importantes para a gente conseguir entregar o projeto dentro do prazo, no escopo, e posso dizer, acompanhei ele inteiro, terminamos a implantação em início de julho, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Então, aqui, né, o Júnior já explicou, mas é só para dizer, né, na VLI, né, depois de todas essas buscas e fizemos POCs, inclusive, né, a gente já estava com a McKinsey aqui como consultoria dentro da VLI, perguntamos a eles quais eram as ferramentas de mercado, quais eram as ferramentas mundiais, quais eram as vantagens das que a gente já estava, vantagens e desvantagens das que a gente já estava avaliando aqui internamente, e aí, por fim, optamos, processo de suprimentos, bonitinho, concorrência, né? Então, aí, sendo de suprimentos, não poderia deixar de falar isso, mas selecionamos a GIB para implantar a ferramenta de planejamento de demanda e a gente implantou os módulos, né? O Forecast, o Controlling e o Operations. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui de como funciona e também dos ganhos, mais dos objetivos, né? Qual que é a vantagem de ter cada um desses pontos, inclusive do que não é um treinamento de como usar, definitivamente. Então, aqui, passando um pouquinho sobre a parte do forecast, que é mostrando um pouco até a tela, né? Para cada material, para cada SKU, né? No nosso caso, inclusive, é muito importante que seja em SKU, porque em centros diferentes eles têm comportamentos diferentes. O que a ferramenta traz é um modelo estatístico. Então, a gente, inclusive, tem vários modelos estatísticos e ele vai ter, olha, eu consigo ver com cada um desses modelos estatísticos, qual que é a previsão de consumo de cada um daqueles materiais para que a gente tome a decisão de qual utilizar. Um ponto também que o Júnior comentou, né, identifica os outliers, corrige nas projeções para projetar esse consumo futuro. E aqui, vou falar um pouco sobre, até vou contar o caso. Até citei, né, anteriormente, que lá em 2000, deve ter sido final de 19, início de 20, a gente estava procurando ferramentas, querendo ouvir mais a engenharia, as manutenções, e confesso, ninguém deu muita atenção. Deu um pouco, né? Talvez meus pais não estão aí falando, poxa, tem que te dar atenção. Não, mas a verdade é que deu-se atenção, falou, não, que legal, mas eu tenho tantos outros problemas, tem milhões de coisas acontecendo, milhões de mudanças na companhia, e falou, não, tá bom. Então, a gente teve pouca, sendo transparente, participação antes. E aí, o que aconteceu? A ferramenta muda muito a vida de planejamento de estoque, e aí estava 100% envolvido. E tem aqui uma parte, eu até vou esperar o próximo slide para contar, tem um slide que mostra melhor ainda, é esse. Exatamente esse. Beleza, chegamos em 2021, ferramenta já implantada, mostramos para eles, e tínhamos já vários cases, olha, tá vendo? Aqui a gente consegue ver a previsibilidade, olha, a gente está sendo mais rápido. Então, já tem vários feedbacks pós-implementação de que foi positivo, mas tem um que me toca mais, que foi agora com a construção do orçamento para 2022. Então, na VLI, pela primeira vez, a gente mudou a forma de fazer o orçamento, e a gente teve a semana do EBITDA, para poder fechar todo o orçamento de custeio e de investimento corrente. E aí, o que a gente fez? As equipes de engenharia fizeram o orçamento, vou chamar aí a moda antiga, então fizeram nas suas planilhas e com seus levantamentos, fizeram a moda antiga, mas a gente também gerou o orçamento através da ferramenta. Para quê? Para a gente comparar. Falar, olha, você tá dizendo que tem essa projeção? Compara com a ferramenta, será que faz sentido a mais ou a menos? Mostramos. Foi muito positivo. O orçamento final foi exatamente esse resultado do mix entre o que a ferramenta está propondo e essa colaboratividade. Ainda não está aqui, olha, não sei se está dando para ver, mas aqui tem o que a ferramenta está projetando e o que é colaboração da engenharia. Então, tá em branco, porque está em branco mesmo. A gente fez pela primeira vez aí no plurianual, que não é para ser uma vez por ano, é para ser com frequência. Mas entendendo que a gente tem que ir no caminho do meio, e aí eu ouvi do supervisor da engenharia dizendo, poxa, pro ano que vem, não faz sentido a gente fazer
em Excel, né, com a nossa... Vamos usar a ferramenta primeiro. Vamos primeiro gerar aqui e aí a gente faz colaborativa. Assim, para mim, esse é o feedback mais importante, porque aí vê valor, vê que faz sentido, e aí diminui, inclusive, carga de trabalho para todo mundo. Então, acho que esse foi um depoimento interessante para mostrar exatamente essa parte aqui, né, da projeção, e que sim, pode ser ajustado, pode ser colaborativo. Aqui eu já tinha citado também, né, a questão da aderência, que a gente tinha 5%, também 32%, rumo a ainda maior. Já é uma mudança grande, mas ainda tem que aumentar muito, e até exatamente com esse ponto que eu comentei, de retroalimentação, e do sistema ele vai aprendendo, né, ele vai aprendendo com maior o volume de dados anteriores, melhor vai ficando para qualquer análise estatística, nesse caso também não é diferente. Aqui, um outro ponto, né? O Júnior também comentou sobre esse ponto de estratégias diferentes para materiais com características diferentes. E aqui a gente já tem, inclusive, casos reais, que para esses materiais que são XA, que eu tenho alto valor agregado, alta assertividade, né? Eu tenho alto consumo, então eu tenho alta assertividade na demanda, a gente já levou como alavanca, por exemplo, para construir o nosso orçamento. Para quê? Se eu posso entregar para o fornecedor uma demanda firme, eu posso dizer, olha, consigo dar 100% de assertividade, mas para isso eu consigo dar 80%, 90% de certeza que eu vou comprar e firmar isso com você. E a gente teve casos de redução de 10% do preço, variou para cada uma das categorias, mas a gente já teve um resultado positivo, que inclusive o nosso orçamento de 2022 já considera esses ganhos com essa compra planejada e até com uma garantia de consumo aí junto ao mercado. Outro ponto, né, que para o outro cenário, aqueles materiais que são baixo consumo, mas também baixo valor, eu não tenho tanta assertividade, uma possibilidade é Lodging Company. E a gente implantou recentemente uma Lodging Company, recentemente tem 3 meses, é bem recente mesmo, uma Lodging Company na oficina de Itacibá, que vai atender tanto a nossa oficina de Itacibá, quanto o Porto TPD, que fica dentro do Porto de Tubarão, em Vitória. Então, são alguns pontos que a gente consegue com informação na mão. Um outro ponto importante que até está no último, mas eu já estou antecipando, que até dentro do material do Júnior, ele fala sobre aqueles materiais que eu tenho, e aí, na verdade, aqui já é o alto consumo, mas baixo valor agregado. Então, eu tenho uma assertividade muito grande nesse consumo, mas não tenho muita estratégia, muito valor, eu não preciso de ficar checando aquilo, que no nosso caso é carteira de EPI uniforme, que hoje já está automática, ela roda sozinha, não precisa de ter um analista lá checando, avaliando, olhando a estratégia, ela está rodando automaticamente, o que desonera todos os análises de planejamento de estoque para poder fazer outras atividades que são, com certeza, mais relevantes. Aí aqui tem a questão de, vou dar uma aceleradinha aqui só porque só para dando uma olhadinha no tempo, mas aqui tem a questão de otimização de estoque, né, de estoque que está obsoleto, até um ponto que a gente vai discutir hoje pela manhã. Aqui tem a parte esse é um ponto muito importante, de centralizar as informações. Vocês vão lembrar quando eu disse de escuta ativa, dos planejadores de estoque, que estão ali no dia a dia. Poxa, eu preciso de acessar, aqui estão 25. Várias transações para tomar uma decisão. Só o tempo que eu gasto, às vezes eu nem faço todas elas, porque nem compensa. Aí ou eu erro, ou eu gasto tempo demais. E aí ter tudo isso numa tela, ao alcance ali, consigo checar, olhar e ver o que é realmente relevante. Os demais é só provar. Isso facilita muito a vida, o dia a dia. Então, aqui, a grande maioria dos pontos, inclusive, né, resumindo um pouquinho do que eu disse, eu já comentei, mas eu acho que a grande mudança de patamar é a gente literalmente mudar a forma como a gente fazia planejamento de materiais aqui no VLI. Ainda tem muito que mudar, porque a parte de gestão da mudança, de utilização da ferramenta, de utilização de todos esses dados e informações que a ferramenta traz dentro da companhia como um todo, ainda está, vou chamar aí de engatinhando, e vou falar que está ali com, sabe, criancinha, quando já começou a andar, anda meio torto, né, já está andando, mas tem muito o que evoluir, acho que esse é um ponto que a gente tem que amadurecer muito, mas a gente já está coletando vários ganhos, então já tem redução de estoque, aumentar o estoque saudável, né, que eu compro mais certo,
um ponto que, por exemplo, parece óbvio, mas a gente não conseguia fazer antes da ferramenta, que é cancelar a demanda que não precisa mais. A engenharia falou que precisava, colocou aquela demanda no sistema, a gente colocou uma requisição, talvez um pedido, talvez já esteja em fabricação, e eu demorava até perceber que não precisa, e agora isso é rápido, às vezes nem gerou pedido, às vezes eu gerei a requisição ontem, já consigo cancelar rápido. Um ponto que eu também citei, né, de redução de preço, de compras planejadas, esse tem sido, e a gente achou que o maior ganho financeiro seria com redução de valor de estoque, mas hoje o maior ganho financeiro para a companhia tem sido de redução de preço através das compras planejadas, tem sido um grande ponto positivo. Aqui, a parte de otimização de processo, né, compra de trilho, para vocês terem uma ideia, a gente fazia, ainda faz, está no processo de mudança, mas 100% em planilha de Excel, feito de forma bem manual, e já está entrando para dentro da ferramenta. Citei a parte de API, uniforme sendo automatizado, e, por fim, produtividade, né? E produtividade aqui é ter um time de planejamento de estoque sendo analista e não sendo operador, pensando na estratégia, tomando as melhores decisões, fazendo as análises que precisam ser feitas. Então, e não só gastando tempo com várias transações. Então, queria abrir aqui para as perguntas e respostas. Eu não sei se a gente já tem alguma coisa aí no chat, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado alguma coisa. Está aqui meu e-mail, estou à disposição para esclarecer alguma dúvida. Quero fazer um benchmark, Thalita. Posso? Claro, as portas são sempre abertas, porque sempre, com certeza absoluta, ainda temos muito que aprender, mas também já podemos compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu aí nos últimos anos. Ótimo, obrigado, Thalita. Enquanto a gente tem uma pergunta já, mas também queria já aproveitar e encorajar de novo o pessoal a também mandarem mais perguntas. Eu vou lançar aqui a pesquisa de satisfação que eu tinha comentado, então, que nem eu falei, são 3 perguntas bem rápidas, tá, de múltipla escolha. Então, peço, por gentileza, que os participantes respondam a pesquisa para a gente ter o feedback de vocês e buscar melhorar sempre as nossas atividades para vocês. Então, a pergunta que a gente já tem aqui é do Rodrigo. Eu acredito que seja mais direcionada para o Júnior, que ele pergunta se a solução é somente para o SAP. Sim, as nossas soluções, elas são desenvolvidas, inclusive, na linguagem SAP. Né? Então, a gente estende as funcionalidades que o SAP tem. Né? Um último ponto é a solução de Shop Floor Integration, né? Também que a gente tem algumas outras nuances de a parte da solução, que é a parte de monitoramento e a parte com sensores ali, aí a gente pode, depois, se o Rodrigo tiver alguma dúvida, a gente pode bater um papo, mas, no geral, as soluções assim, focadas para planejamento, elas são só para o SAP. Ótimo, obrigado, Júnior. Chegou uma pergunta aqui para você, Thalita, que eles perguntaram, vocês estão utilizando para os itens para overhaul de vagões? Não. Overall de vagões, você tá falando de todas as peças de vagões? Overall? Talvez. Não sei. Vou tentar responder considerando dessa forma. Então, hoje, todas as peças Desculpa, Thalita. Ele acabou de mandar componente para reforma de vagões. Tá bom. Então, é exatamente isso. Então, todas as peças para manutenção de vagões estão dentro da ferramenta e a gente usa para fazer o planejamento. Então, eu posso dizer que aí é 100%, porque toda a manutenção de vagões é feita pela própria VLI, a gente tem algumas oficinas de vagões, nessas oficinas eu tenho os almoxarifados e todo o planejamento desses materiais hoje está pela ferramenta. Ótimo. Por enquanto, a gente não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos talvez alguém esteja digitando. Então, antes de a gente ir para o encerramento, queria passar, então, a palavra de novo para o Júnior e para a Thalita, para uma mensagem final, um agradecimento final para os participantes, enquanto o pessoal termina de responder aqui a pesquisa de satisfação. Então, Júnior, Thalita, por favor. Thalita, você primeiro, por favor. Tá ótimo. Então, assim, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né, poder compartilhar um pouquinho da experiência, poder aprender também, porque com certeza a apresentação
apresentação do Júnior foi muito positiva, para a gente sempre tem algum ponto que a gente ainda não pensou, que a gente precisa implantar, que a gente já sabe que precisa implantar, mas que ainda não tomou aquela decisão. Então, queria agradecer a todos, agradecer quem fez as perguntas, agradecer quem participou, me colocar à disposição, agradecer a HK aí pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada e estou às ordens, sempre que precisarem, podem me convidar, que será um prazer aqui participar. Bom, e também quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a Thalita por vir aqui e dar esse depoimento, né? Acho que melhor do que a gente falando das nossas soluções é quando a gente tem um cliente que está usando a solução e realmente está testando isso, né? A gente realmente bateu um papo durante a parte pré-projeto, depois durante a implementação. Eu lembro que a Thalita falou assim, não, mas é simples assim? A gente procura realmente pautar por simplificação, um cronograma enxuto, porque a gente sabe a importância de quanto mais rápido a gente implementa, né, mais rápido a gente colhe resultados. Quero aproveitar aqui também para agradecer a HK pelo convite. É uma honra aqui estar aqui falando aqui na HK. Essa parceria também que a gente... No ano passado a gente estava como IFM, agora a gente também como GIB, né? E também agradeço a todos os participantes, a gente fica à disposição para contato, para esclarecimentos, dúvidas, enfim, a gente fica aqui à disposição de vocês. Ótimo. Então, em nome da Câmara, queria agradecer ao Júnior e à Thalita pela apresentação, pela participação, acho que foi um ótimo webinar. Aqui eu estou dando uma olhada já nas respostas, né, da pesquisa e está super positiva, então o pessoal gostou bastante. Então, queria agradecer a vocês. Agradecer também a todos os participantes, espero que vocês tenham gostado. No nosso site vocês conseguem ver todos os nossos próximos eventos. A gente até vai ter um evento na semana que vem também focado para a área de manutenção. Então, só entrar no nosso site lá na página de eventos que vocês conseguem acessar, já fazer inscrição. Então, espero que vocês participem do evento da semana que vem. Muito obrigado a todos e a gente se vê então numa próxima vez em um evento. Obrigado, gente.